Então vamos lá, pessoal, nós estamos na nossa Bible School, nossa escola bíblica. Já estamos há um bom tempo, falando sobre causas de maldição. E nós vamos continuar falando sobre a 11ª causa de maldição, que é transferência familiar de comportamentos e vícios. Você pode falar comigo? Transferência familiar de comportamentos e vícios. Será que isso acontece na vida de muitas famílias? Sim. Por exemplo, caso de adultério, caso de bebedice, caso de bancarrota, que é quebradeira, a pessoa quebra e perde tudo. São situações que acontecem de maneira crônica e cíclica, ou seja, ao longo das gerações vão acontecendo. Muitas delas são causas, sim, de maldições. Lembrando que a maldição é o mal em ação. Lembrando que a maldição não foi criada pelo diabo, foi criada por Deus, e ela é fruto da desobediência da lei de Deus. A Bíblia diz, em Deuteronômio 28, se nós obedecermos à lei de Deus, nós teremos toda sorte de bênção ali, e é listado um monte de bênçãos de Deus para aqueles que obedecerem à palavra de Deus. Como também é listada ali uma série de maldições para aqueles que desobedecerem à lei de Deus. Então, da mesma maneira que no mundo natural, quando a gente passa do limite de velocidade, leva uma multa, anda sem carteira, leva uma multa, o carro às vezes é apreendido. Da mesma maneira que na lei natural existem consequências, existe culpa, existe penalidades, na lei espiritual, no mundo espiritual, não existe impunidade. E tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, vai colher, tá bom? A Bíblia diz lá em Gálatas 5, se nós semeamos na carne, nós colheremos o quê? Corrupção. Mas se nós semearmos no Espírito, colheremos vida eterna. Aí, agora sim. Vamos lá então, tá? Então, sintoma número 11, transferência familiar de comportamentos e vícios. Vamos ler o textinho chave aqui desse trecho, que é importante. Vamos passar para o segundo bloco aqui, Mateus 12, 43 a 45. Olha o que a Bíblia diz. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Vocês podem observar que no final está falando de uma geração perversa, de homens e mulheres que viram as costas para Deus, vivem como se Deus não existisse. E aí sim existe uma legalidade para a maldição. O mal entra em ação porque a palavra de Deus, a lei de Deus continua sendo quebrada, a presença de Deus desprezada, e aí o mal entra em ação, o diabo deita e rola, não só na vida da pessoa, mas às vezes ao longo das suas gerações, porque é uma geração perversa, uma geração que está apartada de Deus, longe de Deus, afastada dos caminhos do Senhor. Amém? O mal só se propaga onde existe legalidade. Fala comigo, mal só se propaga onde existe legalidade. Eu já falei um monte de vezes, mas vou repetir. Frank Peretti, num livro dele chamado As 3 Dimensões da Batalha, ele fala que Satanás só tem acesso onde existe trevas morais e espirituais. Como ele é o príncipe das trevas, onde existe trevas espirituais e morais, o príncipe das trevas tem acesso àquela área da vida, aquela situação que existe algo trevoso, tenebroso na vida da pessoa. Satanás tem acesso. E é isso que nós vemos claramente aqui, Se a gente não cuidar, se a gente não se encher do Espírito Santo, deixar a casa vazia, o que acontece? Por mais que você expulse o demônio, se a casa fica vazia e ela não, o demônio fica cirandando
e fica vendo se a casa estiver vazia, ele volta com outros 7 demônios. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes da expulsão daquele demônio, da saída daquele espírito maligno que ficou perambulando por ele, tá bom? Então vamos entrar aqui. É quando, transferência familiar de comportamentos e vícios é quando se percebe claramente um mesmo problema de características idênticas, migrando de uma pessoa para outra dentro de um círculo familiar. Então, é algo que acontece ao longo das gerações, dentro de uma mesma família. Ou seja, quando um melhora e o outro piora. Isso qualifica um quadro de transferência de espíritos. Pode se manifestar de várias formas, né? Eu já mencionei algumas, vou repetir aqui. Consumismo exagerado, né? Não é consumismo normal, natural. É aquele consumismo exagerado. A pessoa que sai gastando estrambelhadamente. Alcoolismo, né? Aquela pessoa que realmente tem problemas sérios, crônicos com bebida, bebe até entortar o caneco. Alcoolismo. Será que tem isso muito nas famílias? Demais. Enfermidades crônicas, né, que vai se repetindo ao longo das gerações. O avô tinha, o pai tinha, o filho tinha. Hipocondria, depressão e etc. Né? Existe uma série de problemas que pode acontecer ao longo das gerações. Só alguns exemplos aqui que nós citamos, tá bom? Então, esse texto aqui de Mateus 12, 43 a 45, que nós lemos agora, tem uma forte conotação ligada à apostasia. Gente, o que é apostasia, irmãos? O que é apostasia? É o esfriamento do ser humano, né? É o esfriamento da fé, é o abandono da fé. Isso é o conceito de apostasia, tá? Mas também revela algo interessante. O espírito imundo sai do homem e retorna para a casa. Casa aqui não é um lugar físico. Casa aqui fala de vida, da vida da pessoa, da família da pessoa, né? Casa, vocês sabem, muitas vezes é uma palavra trocada para lar, para família, né? Então, está se referindo a isso que nós estamos falando. Essa palavra casa, no literal, né, se refere à geração dessa pessoa, comprovando o princípio da transferência de espíritos. Isso é muito comum, gente, principalmente com quem se envolve com banda, com espiritismo. Às vezes o espírito que estava na avó pula para o neto, que estava no pai vai para a filha, né? A mesmo guia, a mesma entidade que virava, né? A entidade que incorporava, fazia do cara cavalo ou médium, vai transferindo ao longo das gerações se aquela maldição não é quebrada. Se aquele pecado não é reconhecido, abandonado, ele vai se transferindo ao longo das gerações, tá bom? O espírito imundo sai do homem e retorna para a casa, como nós já falamos. Então essa palavra no literal se refere à geração dessa pessoa, comprovando o princípio da transferência de espíritos. Fala comigo, transferência de espíritos. Obviamente esses espíritos vão se transferir para alguém espiritualmente vulnerável que está dando lugar a eles. Ou seja, pessoas que têm uma casa vazia. O que significa essa casa vazia, gente? Uma brecha, um pecado contínuo, alguém que não tem a presença do Espírito Santo. Principalmente é essa conotação, tá bom? Então, vai sim atingir aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Isso às vezes acontece na família também, né? Às vezes o diabo não pode te atingir de alguma maneira, te assolar, te afetar espiritualmente. Então o que ele faz? Ele procura alguém que é vulnerável na sua casa, para através daquela pessoa afligir a tua vida. Um filho, né? Uma esposa, um marido, um parente próximo que você ama. Ele procura um vulnerável para te ferir, para te machucar, para de alguma maneira te desestabilizar. Isso é muito comum, tá, gente? Não só em possessão demoníaca, não estou falando só disso, mas estou falando de opressão, de aflição, de enfermidade, de situações crônicas que de alguma maneira podem nos afetar. Sim, pode acontecer. Tá bom? Até a ansiedade, a angústia. Sim, exatamente. Tá? Ansiedade crônica, não ansiedade normal, mas ansiedade crônica.
depressão, como foi falado, enfermidades, alcoolismo, compulsões, né? Problemas crônicos na vida das pessoas. Então vamos lá. Por exemplo, quando o pai morre e a esposa desse homem ou algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento. Será que existe isso aqui, gente? Sim. Demais, né? Percebe-se então claramente uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica. Esse seria um caso de libertação. Por isso que é importante a gente fazer um mapeamento espiritual. Porque através do mapeamento espiritual a gente observa se existem raízes de iniquidade ao longo das gerações. E a gente ora pedindo perdão, confessando o pecado. Às vezes não foi você que fez, né? Mas de você, de maneira intercessória, confessa os pecados da sua família. Assim como Daniel confessava o pecado do povo de Israel, não era ele que estava pecando, mas os seus antepassados, os seus pais. Ele assumia de maneira sacerdotal o pecado da sua nação e de maneira sacerdotal pedia perdão, confessava o seu pecado e quebrava aquela interferência, aquela influência no mundo espiritual. Tá bom? Todo mundo entendeu? Fala. Pode ter espírito também em cima de fuga? Sim, sim. A fuga é um mecanismo, né? É um mecanismo que faz com que a pessoa não enfrente o problema, não enfrente a realidade. E ela joga o problema dela para outra área. Sim, isso aí é muito comum. Chama transferência, né? Transferência. Isso é muito comum. É um mecanismo de defesa da pessoa. Tá bom? Tem espírito também. Pode haver, tá? Pode ser um estado psíquico, mental, um mecanismo de defesa mental, mas também pode, e geralmente tem, influências malignas, sim. Porque tem alguém que quer perpetuar o erro, a falha, o pecado, e a gente sabe quem está por detrás, né? Quem está por detrás são os demônios. Escravizando, exatamente, enganando, oprimindo, lesando as pessoas. Fala. Como começa a fazer esse mapeamento espiritual? Tipo, ver lá atrás da família? Como funciona? É feito, você marca um horário aqui na igreja. Aí a gente entrega um materialzinho, explica para você como é que funciona, você preenche, né, debaixo de oração, auxílio do Espírito Santo, depois você vem conosco, a gente faz algumas perguntas ali, orienta a pessoa e ora no final quebrando aquelas ligações iníquas que pode haver, tanto na sua vida com relação a erros teus do passado, quanto também sinais ao longo das gerações que estão de alguma maneira afetando a sua vida pessoal. Entendeu? Só marcar horário aqui com qualquer um dos pastores de obreiros, todos nós. Eu ouvi falar, eu achava que era a gente que tinha que fazer. Não, é legal fazer com um pastor, com uma obreira, né, com alguém mais maduro, porque assim, é raro, tá? Mas às vezes acontece possessão maligna. Então, às vezes quando você está lá orando, quebrando, pedindo perdão, daquele fato, daquela coisa, às vezes o demônio entra ali. É raro, tá? Mas às vezes acontece. E aí é bom ter uma outra pessoa para orar por você e repreender aquele espírito que talvez a pessoa passa mal, às vezes cai no chão, né? Às vezes vomita coisas consagradas. Pode acontecer uma série de coisas, então é importante não fazer sozinho, fazer com uma pessoa madura, preferência, um pastor, um missionário, obreiro, obreira, para estar ministrando na sua vida, tá bom? Vamos lá, sintoma 12 então, gente. O 11, transferência familiar de comportamentos e... Vamos falar junto? Transferência familiar de comportamentos e vícios. Existe isso, gente? Existe. Muito. Agora, sintoma número 12, tá, gente? Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos, tá? Aqui coisas crônicas, coisas agudas, coisas contínuas, coisas anormais, tá? Por exemplo, viuvez é normal, sim ou não? Mas quando acontece várias viuvezes assim de forma anormal, esquisita, aí pode ser que tenha como causa uma maldição familiar, perda de filhos, né? Mortes prematuras, contínuas, né? Cíclicas, crônicas. Pode ser que tenha um quadro de maldição familiar, tá bom? Vamos lá então? Beleza? Então, quando acontecem mortes estranhas, de caráter repetitivo, todos os homens, né, morrem, é claro, com determinada idade,
A maioria das mulheres na família morrem de câncer, né? Por exemplo, quando isso várias vezes acontece ao longo da família, é uma coisa estranha. Todas as mulheres, né, ficam viúvas, de repente, com uma determinada família, precocemente, é uma coisa estranha. Todas as mulheres abortam sempre o primeiro filho, pode ser que tenha conotação espiritual. Todos os primogênitos morrem jovens de morte violenta, pode acontecer também, é uma normalidade. Então observa-se exatamente esse padrão de maldição na Bíblia, né? No caso da casa de Eli. Eli vocês conhecem, né? Por quê? Porque Eli, no exercício do seu sacerdócio, não teve força moral para corrigir e punir os abusos morais e ministeriais praticados pelos filhos. Ou seja, a omissão de um sacerdote, a omissão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quanto ao cuidar dos seus filhos, da sua casa, pode gerar uma série de situações e consequências trágicas. Um exemplo é Eli. Ele não teve força moral para corrigir e punir os abusos morais e ministeriais praticados pelos seus filhos. Ele abriu uma porta, então, de destruição e morte prematura em relação às suas sucessivas gerações. Isso aqui foi tão sério, gente, que Jesus era para ter vindo, né? Muitos creem, muitos estudiosos, eruditos da Bíblia, acreditam que Jesus era para ter vindo na linhagem de Levi, que era a linhagem sacerdotal. Eli era da linhagem de Levi. Mas se vê claramente que aqui, a partir de Eli, essa linhagem foi para a linhagem de quem, gente? Jesus é de qual linhagem? De Judá. Talvez, tá? Isso aqui é uma suposição bíblica e tal. Mas por quê? Porque a linhagem mais nobre, a tribo separada por Deus, qual era? Não era Judá, era qual? Era Levi, a linhagem sacerdotal, a linhagem dos sacerdotes, dos levitas, dos obreiros da casa do Senhor. Mas isso foi tão sério que Deus colocou sobre Judá, né? A linhagem messiânica, né? Então vamos lá. O homem, né? Olha aqui que diz 1 Samuel 2, 33 a 34. O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na idade varonil. E te será por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Que foi uma palavra profética que Deus liberou a partir da boca de quem, gente? De Samuel. Imagina, o pequeno Samuel teve que liberar uma palavra profética para o seu mentor, para o seu cuidador, que era Eli. E anos depois essa palavra aconteceu, gente? Sim ou não? Sim. Sim, a Bíblia diz que sim. Vieram os filisteus e saquearam o povo de Israel, venceram a batalha e mataram Ofni e Finéias, que inventaram moda de levar por meio do campo de batalha a Arca da Aliança e morrer. E não só eles. Quem morreu também? Eli morreu, porque quando recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele estava sentado numa poltrona, numa cadeira, caiu para trás e quebrou o pescoço. Vocês verem, gente, como é sério essa questão do cuidado da nossa casa, da oração pelos nossos filhos, de levar as coisas de Deus a sério, que quando tiver coisa errada, corrigir, consertar, orientar, aconselhar, falar. É claro que a gente não controla, né, uma determinada idade já os nossos filhos. São maiorzinhos, aí 14, 15, 16 anos, já são adultos. Já vão responder pelos seus atos, mas no mínimo nós temos que aconselhar, nós temos que nos posicionar e nós temos que orientar. Ok? Enquanto é filho, né? Depois tem os netos. E também tem que pelo menos nos posicionar e aconselhar e orar. É a nossa função. Chega a uma certa idade, não tem mais o que fazer.
a não ser orar, aconselhar e se posicionar. Vamos falar junto? Orar, aconselhar e se posicionar. Vocês estão entendendo, gente? Mas que a gente fez com os filhos, a gente agora tem que fazer com os netos. Também, cuidar dos netinhos, a mesma coisa. Claro que o cuidado, a responsabilidade, vocês que são avós, não cabe a vocês, cabe aos pais. Só que vocês podem se posicionar, vocês podem aconselhar e vocês podem orar. Sim ou não? Sim. A oração não tem barreira, irmãos. Não tem barreira, transpõe toda e qualquer barreira. Vamos lá, sintoma 13, gente. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, como prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos e etc. Vamos falar junto? Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, tais como prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos. Filhos bastardos, vocês sabem o que é, né? Filhos gerados fora do casamento, né? Claro que Deus ama as pessoas, né? Deus ama e tem poder de restaurar aquelas situações, mas existe esse fato foi um equívoco, foi um erro, não dá para passar a mão na cabeça. Foi um filho gerado fora do contexto do casamento, sim ou não? Então foi um filho gerado fora da proteção do lar, da família, do casamento. Isso vai trazer uma conotação espiritual, gente. Vai. É o que a gente chama de espírito de bastardia ou orfandade. Mas traz para quem? Para o filho, que é bastardo, ou para a família? Traz para os pais, traz para a família e traz para o filho também. Que, claro, é inocente do fato, mas sofre algumas consequências pelos erros dos seus pais. Você pode ver, todo filho que foi gerado fora do casamento geralmente sofre com insegurança, se sente, às vezes não se sente, tem dificuldade de se sentir amado, se sente desprotegido, muitas vezes não se sente aceito em determinados grupos e locais. Eles sofrem algumas dificuldades, no mínimo psicológicas, algumas espirituais. É claro que eles não são culpados, né? Como nós já falamos, o pecado ele é intransferível e de responsabilidade pessoal. Fala comigo, pecado é intransferível e de responsabilidade, pessoal. Mas a colheita do pecado é coletiva. É coletiva. Isso é sério. Às vezes você acha, não, eu vou pecar aqui que ninguém, não vai dar nada. Não vai dar. Você não vai poder transferir para os outros, é de sua responsabilidade, e não é só você que vai sofrer, é todas as pessoas que de alguma maneira estão ligadas a você também sofrerão, junto com você. Pastor, eu vejo que no meio evangélico é bem cobrado, a pessoa um vigia até o outro, e não se vê coisas horríveis que acontecem lá no mundo, né? Então a pessoa cobra aquele que é crente, né? Que sabe de um que não está se comportando bem, logo começam a cercar ele, o que está acontecendo, né? E vão corrigindo. Sim. Eu tenho visto, por exemplo, a minha família tinha já, eu era família católica, né? Mas o meu pai e minha mãe eram praticantes, ensinavam a educação, o respeito mútuo com os outros, tudo. Quando eu me converti, eu não precisou nenhum evangélico vir falar para mim sobre o que pode fazer e fazer aquilo. Eu já sabia o que tinha que ser feito e aproveitei aquilo que meu pai tinha ensinado e melhorei ainda mais, né? Toda a família, nós éramos 9 irmãos, né? Eu era mais velho. Todos foram se convertendo, até o meu pai e minha mãe, que eram mais reservados, no fim se converteram também. Então, a família inteira foi convertida, todos estão divididos em 3 igrejas evangélicas, né? Então, mas todos firmes em Deus.
Tiro da igreja. É porque não é uma questão de religiosidade, se é protestante, se é católico, é uma questão de princípios. Vocês aprenderam os princípios e valores da Bíblia, né? Apesar dos pais terem uma formação católica. Então, se tiver uma formação bíblica, princípios e valores da Bíblia, automaticamente aquela família é abençoada, independente se é evangélico, se é católico. Vocês estão entendendo? É uma questão de princípio, não de religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. Quem salva é a obediência aos princípios e valores do reino de Deus. O meu pai que dizia, eu fui nascido nessa religião, eu não mudo, não sei o quê, né? Mas no fim, ele se converteu. Minha mãe quer falar com os netos. Tá, mas vamos lá, gente. Vamos voltar para cá, senão. Vamos lá. Fala. Mas é isso aí, meu irmão. Que bom. O ajuntamento assim se torna os filhos bastardos também quando não se casa. O ajuntamento também. Porque se for gerado um filho fora do casamento, é bastardia. Porque não pode nem batizar o casal, né? Porque só batiza depois que casa, né? Sim. É possível restaurar essa situação espiritualmente falando, tá, gente? Nós não estamos condenando os filhos que foram gerados dessa maneira. Quero deixar bem claro aqui, principalmente no vídeo, né? Senão os caras começam a bombardear a gente na internet. Nós só estamos dizendo que existe um erro, uma falha moral, uma lei de Deus foi quebrada que vai trazer consequências espirituais, psicológicas, às vezes até físicas, materiais, por causa de erro e falhas, como eu falei, tá? Nós não estamos condenando pessoas, nós estamos só mostrando aqui o que a Bíblia diz a esse respeito. Todo filho gerado fora do casamento vai trazer consequências espirituais, emocionais e às vezes até materiais, físicas, porque foi gerado fora do casamento. Agora, isso pode ser restaurado, sim ou não, gente? Sim. Claro que sim. Até nós mesmos, como cristãos, nós somos filhos adotivos, adotados por amor, né? Na verdade, nós não somos filhos gerados de Deus, nós somos regenerados, né? Mas assim, o único filho autêntico de Deus é Jesus. Então, Deus é misericordioso, nos restaura, quebra o poder e a influência da maldade. Quando nós nos alinhamos com o céu, quando nós nos arrependemos dos pecados, não só nossos, mas geracionais, né? De maneira sacerdotal, pedimos perdão, confessamos, repreendemos os espíritos que às vezes assolam ou assolaram os nossos lares, as nossas casas. O poder da cruz, que emana da cruz, é eficaz, funciona, opera em todo aquele que se arrepende, em todo aquele que se alinha novamente com os céus, né? Nós vamos ver mais para frente os princípios implícitos na cruz de Cristo. Amém? Nós estamos ainda na parte da maldição aqui. Então vamos lá. Ao fazer uma varredura espiritual, né, em relação à família, em uma esfera de 3 a 4 gerações, lembrem lá de Êxodo 20, coloquem aí na apostila de vocês. Êxodo 20 é que fala que o mal tem tendência se propaga até quantas gerações, gente? 4, para cima e para baixo, até 4 gerações. Êxodo 20, tá? Fala sobre isso. Então percebe-se um alto percentual de pessoas reincidindo um determinado problema. Sim ou não, gente? Por exemplo, quando 90% dos homens são alcoólatras, é um exemplo. Na família, né? Tem um problema aí. 100% das mulheres são mães solteiras. Eu já vi isso acontecer em algumas famílias. 100% dos homens são adúlteros. Opa! São causas de maldição. 90% dos casamentos acabam em divórcio. Também já vi isso aqui acontecer a nível de família. Maldições a nível de divórcio, né? Claro, de novo falando, nós não estamos condenando as pessoas divorciadas de maneira nenhuma, né? Existem divórcios que são lícitos do ponto de vista de Deus, principalmente quando envolve a questão do cônjuge ofendido, né? O divórcio é um dispositivo de graça para aquele que foi ofendido, para aquele que foi abandonado, para aquele que sofreu o agravo do adultério. Nós não estamos condenando a pessoa que se divorciou, mas nós entendemos que sim, o divórcio é uma tragédia familiar, gente. Sim ou não? Sim. É o que a Bíblia diz. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o recurso. Não era para ser assim. Quando existe um divórcio, é porque houve uma dureza de coração por pelo menos um dos cônjuges.
E Deus vai tratar esse fato. Esse fato realmente é um problema que afeta a vida não só dos cônjuges, mas também dos filhos. Afeta sim, tá? Então a gente precisa consertar as coisas na nossa vida com relação a isso. Então não precisa, né, ser um expert em aconselhamento espiritual para discernir que sim, existe um quadro às vezes maligno de perseguição instalado em determinada linhagem, em determinada família. O crédito de iniquidade só vai intensificando a situação, levando cada vez mais a descendência a uma situação de total desgraça e colapso. Por quê, gente? O que causa desgraça e colapso? Separação de Deus, virar as costas para Deus, viver de maneira cíclica no pecado, a apostasia, o abandono de Deus, o pecado cíclico, né? A pessoa que vira as costas para Deus não está nem aí e acha que não vai dar nada para ele. Não vai. Vai dar sim, a Bíblia diz que vai dar. Acha que Deus não intervém nisso. É. Né? Toma essa... Deus não vê isso. Infelizmente, quando uma lei de Deus é quebrada, quem se quebra é você. Fala comigo, quando eu quebro uma lei de Deus, quem se quebra sou eu. Deus não se quebra, quem se quebra somos nós. Então quebrar uma lei de Deus traz consequências. E o pecado, como nós já falamos, é de natureza, né, de responsabilidade pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é como, gente? Coletivo. Vou dar um exemplo claro disso. Por exemplo, o marido vai lá e faz uma decisão financeira errada, precipitada, sem pensar, destrambelhada. É só ele que vai sofrer o agravo do erro dele? Não. Ele vai ser responsabilizado diante de Deus, de ter usado mal sua liderança na família, o seu sacerdócio. Mas quem vai ser afetado, gente? A família inteira. A mulher vai sofrer, os filhos vão sofrer consequências da burrada que o cara fez. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia tem razão. Sim ou não? Sim. É um exemplo disso que nós estamos falando aqui. Tá bom? E outros exemplos poderíamos citar. Vamos lá. Sintoma número 14, gente. Problemas anormais e desvios na área sexual. Vamos falar junto? Problemas anormais e desvios na área sexual. Será que existe isso, gente? Isso aqui talvez é o que mais tenha. Então vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona a questão da bênção no casamento, como é que Deus vê toda essa situação, né, dos problemas anormais quanto à família e dos desvios na área sexual. Então vamos lá, antes de falarmos, né, sobre os problemas sexuais, é fundamental definirmos o